Uma palavra de meditação, João 8:32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu nome é Alex Ferreira, sou pastor-presidente da Igreja Batista Independente Missionária na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Antes, porém, de começar o meu testemunho, de falar aquilo que aconteceu em minha vida, eu gostaria de fazer uma oração por você, por sua família, para que Deus possa vir abençoar toda a sua parentela de maneira global. Coloque a mão sobre o seu coração agora, vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, mais uma vez, estamos unidos e reunidos em Teu nome. Aqui está este ouvinte, Senhor, que está vendo este DVD, Senhor amado, em seu lar, e eu quero agora abençoar esta vida agora, e repreender agora toda a ação do inferno agora e chamar a existência toda a sorte de bênção sobre a vida dessa família. Eu oro agora, Senhor amado, para que Tu possa agora colocar o guarda de Israel nesta casa agora, para livrar essa família de todo o bombardeio das trevas, no nome de Jesus. Amém, querido? Deus possa abençoar a tua vida. Eu nasci em 1970 na cidade de Rio Bonito, e com o mês de nascida eu fui cometido de uma enfermidade que ninguém descobria que eu tinha. Toda vez que completava por volta de meia-noite a 3 da madrugada, eu começava a gritar no hospital, mas gritava de tal maneira que nenhum médico, vários especialistas em tudo quanto é tipo de enfermidade, ninguém diagnosticava o que estava acontecendo comigo. Minha mãe ficou preocupada, me levou para 7 médicos, 7 hospitais lá no Rio de Janeiro, mas ninguém conseguiu saber o que estava acontecendo. Toda vez que completava meia-noite, a 3 da madrugada, eu começava a gritar. Um dia minha mãe chegou em casa, depois de ter ido a um hospital chamado Antônio Pedro, na cidade de Rio Bonito, e lá nesse hospital minha mãe fez um hemograma, fez uma bateria de exames e foi buscar o resultado. E quando chegou lá para buscar o resultado, o resultado imediatamente desapareceu, sumiu do hospital inexplicavelmente. Minha mãe voltou triste daquele hospital e eu chorando no colo, porque esse problema, além de meia-noite a 3 da madrugada, passou a ser meio-dia a 3 horas da tarde. Eu comecei a chorar, eu chorava constantemente. Meu tórax e meus pulmões estavam tudo já delatando de tanto chorar. Eu não aguentava mais tanto chorar. E minha mãe chegou em casa e deparou com uma parente dela. E a parente dela disse: olha, Nilza, o que está com seu filho não é nada para os médicos. O que está com seu filho é espiritual. Você põe esse menino, leva até um centro espírita que tem no bairro de Manilhas, e lá eu tenho certeza que vovó Cambina vai dar um jeito no seu filho. Pois é, amigo, foi o que aconteceu. Minha mãe, no intuito de querer me libertar daquele mal que estava sobre mim, me levou àquele centro espírita de Candomblé, Angola, que fica no bairro de Manilhas, ali no estado do Rio de Janeiro, próximo a Alcântara. E quando chegou lá, aquela mulher invocou uma entidade maligna chamada Vovó Cambina. E aquela entidade disse que realmente o que estava comigo não era nada para os médicos, era espiritual. Que eu era médio de berço, era filho de Oxóssi com Iansã. E a Iansã estava cobrando obrigações no meu corpo. E se eu não desse obrigações, dentro de 48 horas a Iansã ia acabar com a minha vida. Agora eu queria chamar a atenção de você, ouvinte, uma coisa interessante. Chamar a sua atenção acerca de médio de berço. Quantas das vezes nós ouvimos falar isso, que nós somos médio de berço, somos escolhidos do berço, mas a Bíblia nos fala que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo. Então não somos escolhidos por Deus através do berço, mas sim Deus nos escolheu antes que o mundo existisse. A Bíblia diz: vinde bendito de meu Pai e herdai a terra que vos está reservada antes da fundação do mundo. Então saiba de uma coisa: o único que dá jeito em todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está guerreando, que trabalha, que manifesta a sua glória em favor de tua vida. E eu tenho certeza que você não parou na frente desse DVD em vão. Deus te conduziu esse DVD nas tuas mãos para que você possa entender que Jesus é um Deus todo-poderoso e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, infelizmente, naquela época minha mãe não conhecia a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. E foi quando então minha mãe perguntou para aquela mulher o que precisava fazer para salvar a minha vida. E aquela mulher disse: olha, se você tem que estar com uma obrigação dentro de 48 horas. Se você não der essa obrigação, a Iansã vai matar o seu filho. E minha mãe, então, o que eu preciso fazer? Passou uma lista de coisas. Aquela mulher, usada por aquela entidade maléfica, passou uma lista de coisas. Passou um casal de bode, passou pombos, passou feijão branco, feijão mulatinho, passou milho para fazer pipoca,
fofoca, mais uma série de coisas. Minha mãe olhou para aquilo e ficou apavorada, porque nós éramos de família muito pobres, amados. Morávamos numa vila de casa. Era uma vila que nós morávamos, era um banheiro para 10 famílias, era um tanque que lavava roupa e lavava louça de 10 famílias. Então tinha uma vida totalmente pobríssima. Então como poderia comprar feijão branco? Como poderia comprar casal de bode? Como poderia comprar pombos? Como poderia comprar velas de tudo quanto é cor? Não tinha como para fazer o ritual. Minha mãe falou, não tem esse dinheiro, não tem condição. E aquela mulher disse, olha, se você não fizer essa obrigação, dentro de 48 horas, Yansan vai levar o seu filho, não tem mais jeito. Eu quero dizer uma coisa para você, amado, que o nosso Jesus, ele é poderoso, ele pode livrar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Então, se você nesta hora está sendo vítima por obra de macumbaria, o Espírito Santo vai livrar a tua vida, eu tenho certeza, porque para ele nada é impossível, amém? E foi quando então minha mãe saiu daquele lugar apavorada e procurou todos os parentes, cada um ajudou, e dentro de 48 horas eu estava ali, eu e minha mãe recolhido naquele candomblé Angola, qual ficamos 90 dias recolhido ali dentro. Ali dentro, querido, me rasparam ali dentro, me catularam, fizeram vários rituais ali dentro, satânico, e entregaram a minha vida na mão do candomblé. Lá dentro recebi o nome de Matamogi, que dizer filho de Oxóssi Conhançã. Descobri ali dentro que a raiz naquela época era Tunda Jussara, a primeira leva de africanos que vieram da África para o Brasil. É uma raiz chamada Tunda Jussara, a raiz mais antiga do candomblé. E dali então começamos ali dentro. Passamos 90 dias ali dentro daquele candomblé. Ali dentro, no final de 90 dias, eu tive ali desnutrição e desidratação. Fiquei desnutrido. Por quê? Porque não podia ingerir nada industrializado ali dentro, somente coisas naturais, coisas da natureza. Então, queridos, eu fiquei desnutrido, porque eu não podia tomar leite direito, eu não podia tomar mingau como uma criança normal, eu era uma criança comum, então não podia tomar nada disso, tinha que ser sujeito às coisas, às imposições ali do tempo da África. Mas hoje eu louvo a Deus que o nosso Deus passou com poder e glória. Eu tenho certeza que Deus vai passar aí na sua vida com poder e glória. No final de 90 dias, a mãe de santo disse, olha, não vai poder haver uma saída de santo, porque o Alex não sabe andar, ele só está engatinhando. Mas quando ele, porém, completar os 7 anos de nascido, nós vamos fazer a primeira saída de santo dele. E tem mais uma coisa, daqui a 3 anos, Alex vai manifestar com a primeira entidade da banda direita, chamado Vunji. O Vunji, para você que não conhece, amigo que está vendo esse DVD, o Vunji no candomblé Angola chama-se Vunji, no candomblé Queto chama Serê, na Umbanda ele chama Corno e Damião, e na linguagem de nós, igrejas, evangélicos, tudo é um demônio só. Então a Bíblia diz, querido, que não existe outro Deus além do nosso Deus. A função do Vunji, a função do Corno e Damião, a função do Herê, através dos doces que são distribuídos no dia 27 de setembro ou no dia 12 de outubro, o pai de santo ou aquela pessoa que oferece os doces para ele, ela põe os doces e coloca dentro de um saquinho. E coloca ali 7 balas, coloca ali pirulito, bananada, né? E coloca Maria Mole, coloca daquele saquinho. Com essa atitude, com esse ato, ela está autorizando uma entidade que entre naquele saquinho, que chama-se entidade, espírito, e quando a criança da comunidade receber aquele saquinho, chupar aqueles doces, ela vai começar a ser cometida de vários problemas. Tem crianças que ficam perturbadas, tem crianças que ficam totalmente nervosas, tem crianças que sentem dores demais, tem crianças que vêm a ter epilepsia, ataque epilético. São espíritos malignos que atuam naquele saquinho ali para atuar em várias áreas para poder destruir a criança. Por que fazendo isso? Fazendo isso, a criança, o pai e a mãe da criança é obrigado a levar a criança para o terreiro. Então, fazendo isso, Satanás arrebanha as pessoas, arrebata as pessoas para o terreiro. Essa é a função do doce do Corno e Damião. Então, se você está ouvindo essa gravação nesse momento, esse DVD, não, em nome de Jesus, não use mais, não chupe mais, não adquira mais doce de Corno e Damião, jogue fora, porque existe um espírito ali dentro. Mas a função da igreja é desmascarar Satanás pelo poder do nome de Jesus. Amém, amado? Então, essa é a função do Corno e Damião. Ia manifestar com essa entidade com 3 anos de idade. E com 3 anos e meio, ia manifestar com o tal de Tiririloanã.
Tirilonan é o Exu do candomblé, da banda esquerda, é um Exu que se intitula Exu bravo, Exu pesado. A função de Tirilonan é causar brigas na família, essa é a função dele. Então, se na tua casa agora está tendo briga, está tendo confusão, é o Tirilonan que está no meio para poder causar tudo isso, é um demônio específico. Assim como Deus tem suas fortalezas, Satanás também tem as fortalezas dele, tem também os seus súditos, os seus seguidores, aqueles que seguem Satanás, os demônios que são mandados para poder fazer aquilo que Satanás manda. Então, Tirilonan é um demônio que atua na área da briga, das confusões, viu, querido? Então, essa é a função do Tirilonan, mas a função de Jesus Cristo é trazer paz, trazer vida e vida com abundância. Aleluia! Aonde Jesus está, a briga sai, aonde Jesus está, o demônio vai embora, aonde Jesus está, a paz. Então, Jesus hoje vai trazer paz aí no seu lar através desse DVD, e que eu no final vou orar por você e Deus vai abençoar tua vida e tua casa, amém? E eu ia manifestar com essa entidade, então, com 3 anos e meio. E diz a mãe de santo, tem mais uma coisa, ele, durante até os 7 anos de idade, não vai poder dormir em cama, nem em berço, ele tem que dormir em esteira. Então, até os 7 anos de idade, ele tem que dormir na esteira, ele só pode sentar no chão, não pode sentar em cadeira até os 7 anos de idade. É um regime que o IAO tem para cumprir, mas é o regime que nós temos evangélico para cumprir, é o que? Ela ser lavado, remido pelo poder do nome de Jesus, amém? E no dia que completei 1 ano de nascido, aleluia, a mãe de santo, ela também deixou bem claro, né, que eu manifestar somente com 3 anos de idade, com VUNS e com 3 anos e meio. Completei 1 ano de nascido. Até o dia que completei 1 ano de nascido, todos os 15 dias nós tínhamos que ir lá no terreiro de candomblé dar Oxé no santo. Lá no candomblé, os santos são simbolizados não através de imagens, como nós vemos na rua. Tem casas que vendem imagens de santos. Lá, por exemplo, Oxum, Yansan, Xangô, Tranca-Rua, Pombagira, não são simbolizados no candomblé como imagens, mas sim como ferramentas, né? Cada entidade, cada demônio tem uma ferramenta diferente. A Pombagira tem uma ferramenta tipo tridente, né? O Tranca-Rua tem uma ferramenta diferente. Mas sendo que lá no candomblé, Angola, os santos são simbolizados através de ibás. Ibás simboliza aparelho de jantar. Você põe um aparelho de jantar de cerâmica, aquela cerâmica bem chique, bem fina, e coloca, por exemplo, se é Yansan e Oxóssi, é verde e branca. Então chama-se ibás, o aparelho de jantar completo, com mais de 30 utensílios, né, simbolizando ali os demônios, chama-se ibás. Então nós tínhamos que de 15 dias lá, desmontar aqueles aparelhos de jantar, que simbolizam os santos, e lavar aquilo tudo, que chama-se dar Oxé no aparelho de jantar, lavar aquilo tudo. Olha que coisa interessante. Que guias é esse que precisa ser limpo, né? Todo de 15 dias tem que lavar o guia, né? Mas que coisa interessante. Aqui na igreja, as coisas funcionam totalmente diferentes. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso Jesus, o seu Jesus, ele lava a nossa vida no sangue dele. A Bíblia diz que o João, o apóstolo, ele teve uma visão e ele viu uma grande, numerosa multidão vestida de branco, com palmas na mão. Aí ele diz ainda, querido, que há uma grande multidão de várias raças, tribos e nações, tudo de branco, com várias palmas na mão. Ele pergunta, quem são aqueles? E o anjo disse, o anjo que estava do lado dele disse, olha, aqueles são os que vieram do mundo, que, aleluia, que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro e não amaram a sua vida até a morte. Olha que maravilha, o nosso Deus, ele lava a nossa vida no sangue dele, e nós ficamos brancos como a neve, aleluia, não precisa de ninguém para lavar o nosso Deus, viu, querido? Então, querido, passou-se, no dia que completei 1 ano de nascido, como eu ia dizendo, eu estava brincando com as crianças da vila, lá onde eu morava. E minha mãe disse que estava lavando um tanque de roupa, porque minha mãe é lavadeira de roupa, de um motel que tinha do lado da nossa casa, para poder adquirir dinheiro, para comprar comida para dentro de casa, mantimentos. E ela disse que virou para meu filho, olha, eu vou lavar essas roupas aqui e vou entregar rapidinho, para poder, meu filho, fazer um bolo para você. Eu não tenho dinheiro para fazer bolo, mas vou pegar o dinheiro lá e fazer um bolo para você. E ela disse que eu estava olhando para ela sentado no chão, na esteira, e no pano branco. E de repente disse minha mãe que eu me coloquei de pé e comecei a virar cambalhota de um lado para o outro, dando gargalhada.
E minha mãe veio atrás de meu filho, Alex, nós vamos chocar, garoto. E ela disse para mim, olha, titia. Ela disse que eu virei para ela e disse, olha, titia, não tem nenhum filho seu aqui não. Quem está aqui é frechinha. Nós estamos nesse corpo. E minha mãe falou, mas a mãe de santo não disse que é só com 3 anos de nascido. E aquela entidade de frechinha, aquele demônio de Vúndica, de Corno Damião, que estava ali, disse, olha, nós apressamos no tempo, porque ele será para nós um instrumento de grande poder. E tem mais uma coisa, titia, daqui a 6 luas, quer dizer, 6 meses, ele vai manifestar com a primeira entidade da banda esquerda e ele vai cobrar alguma coisa no corpo do seu filho. E minha mãe ficou apavorada, porque aquela entidade ficou o dia inteiro no meu corpo, ali, e subia em árvore, descia de árvore, e subia em pedra, descia de pedra. E quando foi mais ou menos 6 horas, minha mãe disse que aquela entidade saiu do meu corpo e eu caí desfalecido no colo da minha mãe. Minha mãe me levou rapidamente para aquele centro espírita, e lá a mãe de santo realmente jogou búzios e disse que realmente isso tinha acontecido, que tinha manifestado com a entidade chamada Frechinha, o Vunde Frechinha. E a minha mãe falou assim, olha, tem mais uma coisa, ele falou que daqui a 6 meses ele vai manifestar o Tiririlonã. E a mãe de santo disse, olha, não pode manifestar com o Tiririlonã, porque Tiririlonã é a banda do Exu, ele é pesado, ele vai matar o seu filho. E minha mãe falou, o que eu vou fazer? E a mãe de santo disse, então você vem aqui daqui a 5 meses e põe o adijá. O adijá é um chocalho que o pai de santo usa de cobre. É um chocalho que usa de cobre. Ele chacoalhado sobre a cabeça de um médium 7 vezes, ele manifesta uma entidade no corpo do médium. Ele chacoalhado da cabeça do médium 3 vezes, ele tira a entidade do corpo do médium. Aqui na igreja não tem isso. Aqui na igreja o nome de Jesus, uma vez só, tudo quanto é demônio tem que sair, porque há poder no nome de Jesus. Então eu te digo que você que está aí do outro lado desse DVD, eu te digo para você que há poder no nome de Jesus para libertar sua família, Xarabandarrácia. Há poder no nome de Jesus para libertar toda a sua parentela. O nome de Jesus é poderoso para libertar você. Diga glória ao nome do Senhor. E ali, querido, foi quando? Então, minha mãe então me levou para casa e passou-se então 1 ano e 6 meses. Passou 6 meses para cumprir o que o diabo disse. E minha mãe levou a Adijá para casa, e minha mãe começou a dormir, arrastou a esteira para próxima a ela, e começou a dormir com a Adijá na mão. E o dia completou 1 ano e 6 meses, minha mãe teve um sono profundo, e ela disse que acordou comigo, dando uma gargalhada grossa que saía de dentro do meu estômago. E ela veio para chacoalhar o Adijá, e aquela voz dentro do meu estômago disse, não adianta, porque nós estamos aqui. E minha mãe falou, quem está aí no corpo do meu filho? E aquela entidade disse, eu, Tiririlonã, e minha esposa, Maria Padilha do cemitério. E minha mãe falou assim, ué, mas não pode, vocês são pesados, o que vocês querem? Vocês vão matar o meu filho. Realmente, amados, o fardo do diabo, o diabo realmente ele é pesado, mas o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave, amém? A Bíblia diz, querido, que Jesus disse, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e tomai sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não há peso no fardo de Jesus. E minha mãe então começou a dizer, o que vocês estão fazendo no corpo do meu filho? E aquele demônio, falando dentro do meu estômago, disse, olha, eu não quero nada do corpo do seu filho, mas a minha esposa mandou dizer que a partir de hoje, o seu filho vai ter que usar roupa de menina, vai ter que trajar-se como uma menina, porque a partir de hoje, a minha esposa vai tomar conta do corpo do seu filho 24 horas por dia. Então, queridos, a minha mãe ficou apavorada, a minha mãe disse, não vou permitir uma coisa, pouca vergonha dessa, eu dei à luz um filho homem, como é que eu vou vestir o garoto de menina, que negócio é esse? E aquela voz saiu dentro do meu estômago e disse, olha, você não vai permitir? E minha mãe, não vou permitir. E aquele demônio, então coloca a mão sobre ele. E quando minha mãe colocou a mão sobre mim, eu estava gelado. Minha mãe começou a me sacudir, dizendo, o que vocês estão fazendo com o meu filho? E aquela voz dentro de mim falava, nós estamos levando a alma dele conosco para o inferno, porque ele nos pertence. E minha mãe disse, não, inferno não. Meu filho só tem apenas 1 ano e 6 meses, ele é um anjo. E aquele demônio deu uma gargalhada dentro do meu estômago e disse, anjo? Ele nos pertence, porque você entregou ele nas nossas mãos. E aí, amada, a partir daquele dia, minha mãe, ela cedeu a chantagem, cedeu então ali a imposição das trevas. Minha mãe então cedeu a imposição de Satanás e comecei a usar roupa de menina. Meu pai saiu de casa, nos abandonou porque não queria essa pouca vergonha. Meu avô, minha avó, minha família, todos se revoltaram contra minha mãe. As coisas começaram a piorarem, a tendência começou a nossa vida começou a ir de mal a pior, porque por causa disso, amados, porque a Satanás ele impôs que eu usasse roupa de menina. Eu comecei a usar vestido de chita, eu comecei a cabelo de trança, eu comecei a ter uma vida realmente usada por Satanás.
Essa é a função de Satanás. A Bíblia diz que ele veio mudar ao contrário. Ele veio mudar aquilo que Deus criou. Deus fez macho e fêmea e o diabo quer mudar o que Deus criou. Mas hoje, neste lugar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, no nome de Jesus. Amém, queridos? E os anos foram se passando. Aleluia. Minha mãe conheceu um senhor, a qual aproximadamente eu tinha 5 anos de idade quando minha mãe conheceu esse senhor. Esse senhor trabalhava numa empresa em Vitória do Espírito Santo, e lá nessa empresa, em Vitória do Espírito Santo, esse senhor, ele trabalhava 14 anos nessa empresa, e de repente, ele nunca chegou atrasado, nunca faltou, de repente, sem mais nem menos, esse senhor foi mandado embora sem mais nem menos, queridos, e começamos a mendigar em Vitória do Espírito Santo, numa terra que não era nossa, num estado que não conhecíamos, começamos a passar necessidade. Essa é a função das trevas. As trevas veio roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Sabe de uma coisa? Que Jesus ele veio te libertar do jugo do inferno. E dali então, queridos, conhecemos um vizinho. Esse vizinho fazia bala de açúcar e começamos então a apanhar aquelas balas de açúcar para poder vender no Farol, lá em Vitória do Espírito Santo, para adquirir dinheiro para comprar comida para dentro de casa. Eu vestido de mulher, com cabelo de trança, aqueles tamancos de madeira, para você ver que coisa terrível, que vida terrível. Vendendo bala de açúcar lá no sinal, lá no Farol, em Vitória do Espírito Santo, para adquirir dinheiro para comprar comida para dentro de casa. E um dia eu estava vendendo aquela bala de açúcar, de repente parou um carrão muito bonito. Uma senhora se aproximou perto de mim e disse: menina, me dá 10 saquinhos dessa bala. E eu falei assim: é tanto, titia. E ela olhou para minha cara e falou: você é menina? E eu falei: sou sim, tia. Mas como é que pode você menina vestida assim? Você é menina ou é menina? Eu falei: sou menino, tia. Você é menino? Como é seu nome? Meu nome é Alex. Mas que você está vestido assim? Ah, que eu sou filho de Pombagira. Aí ela virou: mas se você é filho de Pombagira, por que você está virando bala de açúcar aqui? Por que a Pombagira não te dá dinheiro? E eu falei: olha, tia, porque minha mãe está passando a cidade em casa, meu padrasto desempregado, e eu preciso vender bala de açúcar aqui. Então ela disse para mim assim: olha, você quer ganhar muito dinheiro? Eu falei: quero sim, titia. E ela falou: então entra no carro da titia. E entrei no carro dela. E quando eu entrei no carro dela, ela deu uma volta ao quarteirão e me levou até uma casa muito bonita, estilo colonial, e bateu naquela porta daquela casa. E quando chegou lá, uma senhora de meia idade nos atendeu, e ela disse para aquela senhora: olha, eu trouxe mais um para você. E aquela senhora olhou para mim e falou: mas eu não quero menina, eu quero um homem, eu quero um travesti. E ela disse: olha, mas esse aí é um menino, é homem. E aquela mulher perguntou para mim: você é um homem? Eu falei: sou sim, titia. Mas como é que você está? Se você é homem, por que você está vestido assim? É que eu sou filho de Pombagira, e Pombagira mandou que minha mãe me vestisse assim. E ela virou para mim e falou: mas se você é filho de Pombagira, por que você está se vestido assim? Porque ela não te dá comida, não te dá riqueza, não te dá dinheiro? Não sei, titia. E ela falou para mim: você quer ganhar muito dinheiro? Quero sim, tia. Entra aí. E entrei, e era uma casa de prostituição para menores. 5 anos tinha, uma casa de prostituição para menores. E quando chegou lá dentro, ela falou assim: olha, ela me levou a um quarto, tinha um lavatório, uma cama. Ela disse: olha, a única coisa que você tem que fazer aqui é tudo que o tio mandar. Aí você vai ganhar dinheiro, vai ter muito dinheiro, você vai levar comida para tua casa. E eu falei: vou ganhar muito dinheiro, tia? Ela falou: sim. E foi aí, amado, que eu comecei a entrar no mundo da prostituição para menores. Eu comecei a vender o meu corpo em troca de dinheiro, vender o meu corpo em troca de comida. E ali comecei a crescer naquela vida, comecei ali a crescer ali dentro da vida da promiscuidade. Ali dentro recebi o nome de Paulinha, travesti mais procurado naquela casa de prostituição. Fui ser rainha naquele lugar. Na década de 80, eu desfilei na década de 80, ganhei troféu Miss Gay da década de 80. Eu me formei em 7 nações de candomblé. As 7 nações, por que nações? Porque o candomblé adora imitar as coisas de Deus. Assim como Israel tem nação, o candomblé também adora imitar as coisas de Deus. Então eu me formei em 7 nações de candomblé. Raspei em 7 nações, fui raspado, catulado. A primeira nação, a nação de Angola. A segunda nação, nação do Queto. A terceira nação, nação do Jejo. A quarta nação, nação do Jejado. A quinta nação, nação do Efã. A sexta nação, nação baianismo. E a 7ª nação, nação voodoo de Maria.
magia negra, o candomblé voodoo, o que tinha pacto com o diabo, e hoje sou formado na nação de Israel, o povo que vai subir nas nuvens com grande poder e glória. Amém, querido? A função da nação de Israel é libertar os cativos pelo poder do nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele veio para libertar a tua vida, ele veio para libertar o seu ser, porque Deus é fiel, amém? Então, querido, vivi naquela vida, tomei a maioridade, e todos os dias que chegava em casa, a nossa vida nunca prosperava, sempre ia de mal ao pior, nunca, tudo que eu fazia naquela casa de prostituição, o dinheiro que vem fácil, sempre saía fácil, era uma vida terrível, amado, uma vida de promiscuidade. Teve um dia que então, o que ocorreu foi que, chegando em casa, minha mãe disse: meu filho, você tem um remédio aí, ou você tem um dinheiro para me levar ao médico? E eu falei: tenho, mãe. Por quê? Porque eu estou com muita dor nos ossos. E eu falei: mãe, então tá bom. E quando amanheceu o dia, levei minha mãe à Santa Casa da Misericórdia Vitória do Espírito Santo. E quando chegou lá, fizemos uma bateria de exames, um hemograma, e descobriu que a minha mãe estava com câncer nos ossos. Dali, quando eu soube esse resultado, esse diagnóstico, eu parei minha mãe, passei até a casa da prostituição e falei assim: olha, gente, eu quero um dinheiro que eu vou levar minha mãe para a Bahia, para o terreiro da Mãe de Santo, Mãe Menininha do Cantuá. Você já ouviu falar no terreiro de Menininha do Cantuá, Mãe de Santo famosa, uma das maiores mães de santo do Brasil. E quando chegou lá no Cantuá, a menininha do Cantuá jogou búzios e disse o que estava com a minha mãe, nada para os orixás, era para os médicos, que a minha mãe, o problema da minha mãe, o câncer da minha mãe, os orixás não podiam fazer nada. Então minha mãe, eu falei: não, vocês não são guia, não são deuses, não tem poder de curar, tem que curar minha mãe. E menininha do Cantuá disse: não posso fazer nada, é para os médicos isso aí. E saí aborrecido ali de dentro. Dali eu fiz vários amassagens, vários rituais, vários ebós para tentar salvar a vida da minha mãe, e minha mãe só ia definhando, a saúde só ia definhando, e só ia acabando a saúde da minha mãe. E passou-se os meses ali, e todo dia que eu chegava em casa, minha mãe piorava. E um dia, chegando em casa, minha mãe disse: olha, meu filho, me dê um abraço que eu vou partir. E eu falei: mãe, você vai partir para onde, mãe? E ela disse para mim assim: olha, meu filho, infelizmente eu vou morrer, estou sentindo que a morte chegou. E eu abracei minha mãe e comecei a chorar. E naquela época, amado, quando eu ficava nervoso, me dava fome. E eu dali comecei a sentir fome, saí chorando ali do quarto da minha mãe e fui ver o que tinha na panela para comer. Quando eu destampei as panelas, tinha lá um pirão feito de cabeça de peixe. Eu virei para o meu padrasto e falei: ó, meu padrasto, você comprou peixe, não me deu não deixou só a cabeça para mim? E ele disse: não, meu filho, eu não comprei peixe. Tinha ali o lixo do vizinho, eu fui lá e ele jogou a cabeça do peixe fora e eu fiz pirão. E aí que minhas lágrimas aumentou. Aí eu entrei para dentro do meu quarto, e lá no meu quarto tinha três imagens de 1,65 m aproximadamente, 3 imagens. Uma imagem era de um homem com cara de bode, tronco de homem e pata de cavalo, chamado Lúcifer. A outra imagem era do Tranca-Rua e da Pombagira. A função do Lúcifer, a função desse demônio chamado Lúcifer, é fazer destruição em todas as áreas de sua vida. Área financeira, área sentimental, é destruir mesmo. A função do Lúcifer é colocar você mesmo na sarjeta, mas a função de Jesus é libertar pelo poder do nome dele. E a função da Pombagira, Maria Padilha, a função dela é promiscuidade, colocar o homem e a mulher na promiscuidade, o espírito de sensualidade. Essa é a função dessa entidade. E a função do Tranca-Rua, o nome dele já diz Tranca-Rua, é para trancar os caminhos, para trancar a prosperidade, trancar os propósitos, ideais, para trancar tudo. Mas a função de Jesus é libertar, porque ele veio para libertar os cativos. Amém, queridos? Então tinha 3 imagens, e essas 3 imagens era regada de comida, era regada de ouro, era regada de joias, era regada de mais luxo. Tudo que eu fazia naquela casa de prostituição, eu dava naquela imagem, eu oferecia aquelas imagens. Nos pés do Lúcifer era ofertado ali, era um bode assado. A gente assava um bode, colocava nos pés daquela imagem. Nos pés da Pombagira era 3 frangos assados. Nos pés do Tranca-Rua era galo assado, colocava ali com cachaça, champanhe, era tudo. E nós passando fome dentro de casa. Uma coisa interessante, quando eu olhei aquela situação, eu falei assim: olha, eu comecei a chorar e falei: não, eu sigo vocês há muitos anos, vocês não fazem nada por mim. Não, que eu vou acabar com isso agora, eu vou quebrar vocês tudo agora, eu não aguento mais essa vida. E levantei com uma raiva e saí.
para poder pôr um cabo de vassoura no quintal para quebrar aquelas imagens. E quando eu cheguei no quintal ali, amados, para poder pôr o cabo de vassoura, uma mulher de vermelho entrou na minha frente dando gargalhada. E ela disse para mim, só menina, por que você está chorando? E eu perguntei para ela, quem é você afinal, essa hora da madrugada? Me perguntar quem eu estou chorando na minha casa. E ela disse, calma menino, eu sou sua pombagira, não está me conhecendo? Eu falei, não pombagira, eu não estou te conhecendo. Eu estou indo ali agora para um cabo de vassoura para quebrar a sua cara, eu vou quebrar a sua cara agora. Porque eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Está lá minha mãe com câncer na cama, eu não tenho nem um grão de arroz para comer dentro de casa, enquanto os pés de vocês, a demais de vocês, está cheio de comida, cheio de ouro. Que guias são vocês, que Deus são vocês, que não faz nada por a gente. E ela disse, calma menino, o que você quer? Eu quero, pombagira, dinheiro, para poder levar minha mãe para os Estados Unidos, porque lá a medicina é mais avançada. Eu quero ter dinheiro, comprar filé mignon, comer carne. Há muito tempo que eu não sei o que é comer carne, pombagira, eu quero ter dinheiro. E ela então disse para mim assim, você quer ter dinheiro? Então eu vou te dar riqueza e fama, escreve aí. E eu falei, lá vem você. Ele, escreve aí. E ele então põe a caneta e comecei a escrever. E ela disse, olha, dia 1º de maio, às 11 da manhã, aqui no cemitério próximo, vai ser enterrado um cadáver de uma criança recém-nascida. E eu falei, e aí? E aí tu vai voltar, vai lá, vai observar onde o cadáver da criança será enterrado. Eu falei, e aí? Tu vai voltar às 11 da noite, tu vai levar o lençol virgem branco, tu vai desenterrar o cadáver da criança e vai enrolar no lençol virgem branco e vai trazer aqui para dentro do seu quarto. Eu fazia isso, Tu vai abrir o seu fundamento, porque lá dentro do meu quarto tinha um fundamento. Uma caixa semelhante a uma caixa de esgoto, mais ou menos 1 metro por 1 metro, e ali era o fundamento do Pai de Santo, onde eu guardava as navalas de catulação, onde eu guardava cabelo humano, crânio humano, fazia os rituais, os ebós, colocava tudo ali dentro. E eu falei, o que eu faço? Tu vai abrir o teu fundamento e vai colocar o cadáver no meio do fundamento. Eu falei, depois tu vai pegar 7 animais de corte e tu vai tirar 1 litro de sangue de cada animal. Evidentemente que de uma galinha você não tira 1 litro de sangue. Mas se eu reunir 7 galinhas ou 10 galinhas, eu tiro 1 litro de sangue de galinha. Então eu tinha que pegar 1 litro de sangue de 7 animais de corte e colocar 1 litro de sangue ali e colocar todos eles 1 litro. Então eu juntei 1 litro de sangue de galinha, 1 litro de sangue de porco, 1 litro de sangue de pato, 1 litro de sangue de bode, 1 litro de sangue de carneiro, porque bode é diferente de carneiro, 1 litro de sangue de ovelha, que é diferente também, e por último 1 litro de sangue de outros animais. Então eu reuni 7 animais de corte e tirei 1 litro de sangue de animal. E eu falei, e agora? E agora tu vai tirar 1 litro de sangue teu. Quando você reuniu os litros de sangue do animal, tira 1 litro de sangue teu. E eu tirei 1 litro de sangue meu. Depois vocês podem, nós iremos mostrar a cicatriz, né? Que eu tirei 1 litro de sangue meu e coloquei num vidro 1 litro de sangue. Eu não tirei, por exemplo, 1 litro de sangue de uma vez. Eu tirei 250 ml aqui, 250 ml amanhã, até completar 1 litro de sangue. E eu falei, depois tu vai para o cadáver da criança, tu vai abrir da moleira a planta dos pés. E eu falei, e aí tu vai tornar o sangue dos animais sobre todo o cadáver da criança, e por último tu vai tornar 1 litro de sangue teu e entregar a todo o povo do inferno. E isso é o quê? Isso é um pacto que tu está fazendo com as trevas. Quando você morrer, sua alma vai para o inferno. Você morrer, tu vai sentar no inferno e reinar com o diabo lá no inferno. Você está dando a tua alma para o diabo. E eu falei, eu vou ganhar riqueza e fama? E aquela entidade disse, vai ganhar riqueza e fama. E eu fiz tudo isso que o demônio mandou. No dia que eu acabei de fazer o sacrifício, eu ouvi uma gargalhada que estava atrás de mim. Quando eu olhei para trás, aquela demônio, aquela entidade pombagira, estava vestido de preto atrás de mim, dizendo, nós aceitamos o seu sacrifício. E eu falei, e agora? E agora tu vai escrever de novo. Daqui a 48 horas, tu vai ter uma boate aqui, chamada Boate Queireles. E eu falei, o que eu vou fazer nessa boate? Tu vai sentar na mesa número 13 e tu vai cruzar suas pernas por 7 minutos para o lado esquerdo. E lá eu vou te dar riqueza. E eu disse para aquela pombagira, olha pombagira, essa boate é a boate mais rica aqui dessa cidade de Vitória. Eu não tenho nem dinheiro para chegar lá. Eu estou usando uma mini saia rasgada, um salto alto que eu usava Luiz XV, está se quebrando. Eu não tenho condição de entrar lá, só dá rico. E ela disse para mim, olha, quando amanhecer o dia, eu vou mandar alguém vir aqui e vai trazer uma roupa para você. E tu vai daqui a 48 horas até aquela boate. E foi quando então, amados, aquela entidade saiu dali, eu fui dormir, e quando amanheceu o dia, eu estava lavando um tanque de roupa para ajudar minha mãe, lavando roupas, esfregando a roupa para ajudar minha mãe, que minha mãe está impossibilitada, e parou um carrão bonito na minha porta,
e disse para mim assim, era um travesti chamado Marcela, e ele disse para mim assim, olá, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você não me conhece? Eu falei, não, olha, eu estava dormindo por volta de 3 da madrugada, e uma voz disse para mim assim, quando amanhecer o dia, tu vai até o bairro chamado Serra Dourada, e tu vai levar um vestido lindo, e vai dar de presente para um travesti chamado Paulinha. E eu não te conheço, mas eu vim me informando e descobri onde você está. Está aqui esse vestido. E aquele rapaz chamado Marcelo, hoje ele é pastor para a glória do Senhor. Pastor Marcelo, para a glória do Senhor dos Exércitos, está lá em Maralina, lá na Bahia, pregando a palavra do Senhor dos Exércitos. Aleluia, porque Deus é fiel. E ali então, queridos, chegou o dia que eu fui até a Boate Quereles. Cheguei na Boate Quereles, sentei na mesa número 13 e cruzei minhas pernas por 7 minutos para o lado esquerdo. E toda hora eu observava um rapaz branco, alto, que piscava para mim, piscava os olhos para mim. E eu nem fingi que não estava nem olhando, que a pombagira só mandou ficar sentado, não mandou falar nada. E daqui a pouco veio o garçom com uma bandeja com 2 taças de champanhe daquelas mais caras, champanhe francesa. E ele olhou para mim e falou assim, olha, aquele senhor daquela mesa mandou para a senhorita. E eu falei, tá bom, deixa aí. Eu não tinha dinheiro nem para poder pagar a mesa que estava sentado, imagine para champanhe francesa. E de repente aquele rapaz se aproximou perto de mim e disse, posso sentar junto com a senhorita? E eu falei, pode sentar, mas primeiro que eu não sou senhorita, sou um travesti. E segundo, não tem nem dinheiro para poder pagar essa champanhe. Ele falou, mas você é travesti? Você parece uma mulher. Eu falei, pois é, mas eu sou travesti. Ele disse, mas que negócio é esse? Aí dali ele começou a conversar comigo. Conversamos, querido, dali eu contei toda a minha vida para ele, o que estava acontecendo, dali fomos parar no motel. E lá no motel, então, tivemos uma vida promíscua, uns momentos promíscuos, e quando amanheceu o dia, ele me acordou e disse assim, olha, onde você mora? E eu dei o endereço para ele, Rua Calcedônia, número 13. E ele falou assim, então, eu falei, por quê? Eu estou enviando uma ambulância da Golden, porque a Golden Cross, ela é uma empresa muito famosa, estou enviando uma ambulância lá, e vai levar sua mãe para os Estados Unidos, que a medicina é mais avançada. E eu falei, meu amigo, mas me diz uma coisa, como pode? Você disse para mim que era motorista de um empresário. E ele virou para mim, pois é, mas o meu plano de saúde cobre isso aí. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, lá na Serra Dourada, a ambulância da Golden já tinha levado a minha mãe para os Estados Unidos. Minha mãe voltou depois de 6 meses praticamente curada do câncer. Fez um tratamento e eu fiquei 1 ano morando com esse camarada lá no apartamento em Camburi, numa cobertura. Ele disse para mim que ele era motorista de um grande empresário. E eu virei para ele e sempre olhava naquela cobertura bonita. E eu falei, poxa, ele deve ganhar bem, né? Motorista de empresário deve ganhar bem. Mas nunca questionei com ele. Outra coisa, eu nunca disse para ele que eu era espírita. Ele sempre via as marcas de cruz que eu tenho no corpo. Ele sempre via aquilo e perguntava o que era aquilo. Eu falava que era uma promessa que minha mãe fez quando eu era pequeno. Mas nunca falei para ele que eu era espírita. Porque o diabo dá com a mão e tira com a outra. Mas Jesus não. O que Jesus dá é para todos sempre. Diga glória ao nome do Senhor. E ali então foi quando, amados, depois que completou 1 ano, junto com ele, ele me interfonou da portaria do apartamento, do prédio, e ele falou, Paula, desce até aqui, quero falar contigo. E eu desci, assim, meio preocupado, porque nunca fizeram isso, e quando cheguei lá embaixo, ele falou que entrasse no carro. Entramos no carro da firma, e ele estava sentado no banco de trás, e eu falei, amigo, me diga uma coisa, você disse para mim que era motorista de empresário? E ele falou assim, realmente disse. E por que esse cara está dirigindo o carro em vez de você? Ele falou, uma história que eu tenho para te contar. E ele mandou que o cara fosse até a Carapina e entrasse numa grande empresa, uma grande siderúrgica lá no bairro de Carapina. Ele entrou nessa empresa. E quando entrou nessa empresa, ele disse, você está vendo essa empresa aqui? Eu falei, estou, é uma das maiores empresas do Brasil, aproximadamente com 20 mil a 30 mil funcionários. E ele disse, pois é, então eu tenho uma proposta para fazer para você. Nós estamos morando junto 1 ano. Eu sempre chego com terno diferente, saio com terno diferente, nós participamos de baladas, festas muito grandes, muitas festas badaladas, e você nunca questionou como pode um motorista de um empresário ter essa rigaria toda, ter esse dinheiro todo. E eu falei assim, é verdade, você me deixou... É isso mesmo, como pode? E depois então eu falo para você uma coisa, eu te faço uma proposta. Eu tenho morado com você há esse 1 ano, eu gostei de você, sou apaixonado por você e queria casar com você. E eu olhei para a cara dele assustado, casar? Se você casar comigo, você vai ser dona de toda essa empresa aqui. E eu dei uma gargalhada na cara dele na hora. Casar, dona, que é isso? Calma, vamos rapaz, vamos devagar. Você é motorista de empresário.
E como é que você vai ser dono dessa empresa? Se eu casando com você, eu vou ser dona também. Ele disse, não, eu não sou motorista empresário, eu sou o sócio majoritário dessas empresas, eu sou dono disso tudo aqui, eu mando e desmando nessa empresa, eu sou arquimilionário. E eu falei, é me belisco que eu estou sonhando. E ali aquela voz, quando ele falou, me belisco que eu estou sonhando, aquela voz no meu ouvido esquerdo disse, ué, você não quer ter fama? Você não quer ter riqueza? Estou te dando riqueza. E eu falei, não, olha, meu amigo, casar, não podemos casar, porque a Igreja Católica não casa, não há uma lei que regulamentariza casamento de gays. Mas o único lugar que poderíamos casar era apenas no religioso, lá no candomblé. E ele disse, olha, eu não gosto do candomblé, não gosto desse negócio de macumba, mas com você eu caso até debaixo da ponte. E foi quando então, amados, pasme, senhores e senhoras que estão ouvindo essa gravação, esse DVD, foi quando eu casei lá no terreiro de Mãe Menina do Cantor na Bahia, de véu e grinalda. Eu, travesti, vestido de mulher, casei de véu e grinalda no centro, lá no terreiro de candomblé. E lá ficamos, teve o maior casamento, esse cara era rico, era empresário, tinha muito dinheiro. Ficamos 6 meses em lua de mel. Ele, dentro de 12 anos, ele nunca tinha tirado férias. E ele tirou férias a prêmios e ficamos 6 meses em lua de mel. E dentro de 6 meses eu viajei para os 4 cantos do mundo. Eu conheço os 4 cantos do mundo. Eu conheço o Egito, conheço Israel, conheço os 4 cantos da terra. Desde um lado a outro, eu fui até no fim do mundo, eu conheço tudo, através de lua de mel. E chegamos em casa, e nunca disse para ele que eu era espírita. Cheguei em casa novamente, voltamos para casa. Quando chegamos em casa, o nosso apartamento, e quando entramos no nosso apartamento, de repente minhas vistas escureceu, eu manifestei com a pombagira. Ele disse para mim assim, olha, eu nunca vi você daquela maneira. Ele faltou pouco, eu disse, faltou pego voar aqui, mas eu não voei porque é 12º andar, eu ia pular do prédio. De tanto, eu fiquei assim, apavorado. E foi quando a pombagira, a Maria Padilha, pediu um presente para ele. E ele disse que ela pediu um terreiro de 2 quarteirões. E ele falou, mas eu não tenho essa condição para isso tudo. E ela disse, olha, você vai conseguir no centro dessa cidade um lugar que você vai construir um terreiro para mim e vai me dar de presente de 2 quarteirões. Então foi quando, queridos, nós conseguimos um terreno lá na volta de Icaratuíra, lá em Vitória do Espírito Santo, na capital, no centro da capital, o maior terreiro, e fizemos o maior terreiro de candomblé, Angola, lá em Vitória do Espírito Santo. Um terreiro esse que tinha 2.500 filhos de santo, 2.500 adeptos desse terreiro, o maior terreiro de candomblé de Vitória do Espírito Santo, num lugar só. Era reunido num lugar só, 2.500 pessoas, muita gente famosa, gente da MPB, cantores, atores, atrizes, gente famosa que você nem imagine estar no meio secular, pessoas famosas que iam lá, frequentavam lá. Descia pessoas de helicóptero, pessoa famosa, o mais famoso helicóptero descia lá e se consultava lá com Satanás. Mas o Senhor dos Exércitos, tudo isso permitiu que eu chegasse até aí. Riqueza e fama, muita fama. Eu previa o presente, passado e futuro. Fazer rituais, matava dentro de 48 horas. Hoje Deus me usa para dar vida e vida com abundância. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, porque Deus é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Mas um dia, o dia de Deus chega na vida do ser humano, né? Sempre tem um dia que chega na vida de um ser humano. O dia de Deus, quando chega, olha, querido, a Bíblia diz, querido, que estava um homem chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe, ele estava se escondendo da flecha de Deus. Mas a Bíblia diz que quando a flecha de Deus chegou para Acabe, querido, alcançou Acabe no meio de uma multidão. Não adianta você se esconder. Quando a flecha do concerto chega, ele te alcança onde você está. Glória a Deus. E foi o que aconteceu. Um dia, eu estava sentado na minha cadeira de santo, lá no candomblé, para uma reunião administrativa que havia no terreiro. Estava esperando chegar algumas pessoas famosas para começar a reunião. E olhei para todo o terreiro, assim, os médios, iaôs, aorixá, tudo sentado no chão, de cabeça baixa. E olhei e falei, o que eu mais quero? Eu tenho um terreiro de filhos de santos famosos. Eu tenho um marido rico. E o que eu mais quero na vida? Eu estou com a vida boa. Nem Deus me tira dessa posição. Para que eu vou falar isso? E eu ouvi uma voz que disse para mim assim, olha, tu vai fazer uma festa para Exu em fevereiro. E eu falei assim, o quê? Festa para Exu, logo no meio de carnaval? Não, carnaval sai da Beija-Flor de Lopes. Eu saio na escola de samba, sou destaque da escola de samba lá de Beija-Flor, do Rio de Janeiro. Não, que negócio é esse? E novamente aquela voz disse, tu vai fazer uma festa para Exu, sim, em fevereiro, porque fevereiro é um mês que os egumes estão tudo solto.
E eu falei, opa, fevereiro é mesmo, mês que os egus estão soltos, então vou fazer uma festa então. E ali então marcamos o dia da matança. O dia da matança comecei numa quinta pela manhã e foi terminar num sábado de manhã também, para vocês verem quantos animais eu sacrifiquei para fazer a festa de Exu. E quando estava no último animal, que era um demônio, para um demônio chamado Ogum Choroquê, que esse demônio fica sentado no portão do terreiro, ele chama-se Exu, meia-noite ele vira um Exu, e estava matando uma galinha preta para aquela entidade. Quando de repente, querido, o Ogã estava batendo ao tabaque, o Ogã de matança batendo ao tabaque. Quando de repente, o Ogã parou e ficou olhando para fora estatalado. Ele ali olhando para fora e eu olhei para a cara dele assim assustado. Eu falei, mas o que é isso? Ele está olhando para fora, mas eu olhei de novo, ele falou, o que é isso? E quando eu olhei para fora, estava lá um homem todo de branco, terno branco, gravata branca, bíblia de capa branca debaixo do braço. E eu olhei para aquela situação, ficou nós dois estatalados olhando. E aquele homem cantava, aleluia, 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 aleluia. E aquele homem começou cantando aleluia, aleluia, aleluia. E de repente eu falei assim, e começou caminhando, cantando. E eu falei assim, eu, hein, credo em cruz. E o Ogã disse, minha mãe, aquele ali é um crente. Eu falei, crente? Dessa igreja tem aqui do lado? Porque do lado do terreiro tinha uma igreja. E eu odiava aqueles crentes. Porque lá no terreiro tinha uma campanha chamada Campanha do Fogo. Toda sexta-feira, nós pagávamos uma panela de ferro, colocava um caldeirão de ferro, colocava no meio do terreiro, e ali colocava o nome dos nossos amigos, colocava ali dentro azeite de dendê, colocava ali dentro cobra, aranha caranguejeira, e tacava fogo ali dentro. E na proporção que o nome ia cozinhando ali dentro, os Exu dançavam ao redor ali, manifestado, e a pessoa que tinha o nome ali dentro secava onde quer que estivesse. Chamava trabalho voodoo de magia negra. Toda sexta-feira isso acontecia. Quando um dia nós estávamos reunidos, como uma sexta-feira com doutor qualquer, e de repente, às 6 da tarde mais ou menos, todos os médios tomando banho, todos os iaús tomando banho de descarrego, o banho de abor, e de repente eu levei um susto. Um susto tremendo, um anúncio, hoje, não percam, grande inauguração da Casa do Senhor, o nosso missionário fulano de tal está orando pelos enfermos e expulsando essa cambada de demônios. E eu falei assim, o que é isso? Que negócio é esse? E alguém disse, minha mãe, uma igreja está inaugurando aqui do lado, igreja do lado do terreiro, esse crente tem que fazer não? Que negócio é esse? Mas não era assim, não era o barulho da rua, qualquer coisa que falava na rua, ecoava ali dentro. Então eu fiquei horrorizado com aquilo ali, que os crentes queriam implicar com os crentes. Deixa esses crentes para lá. E ia começar a sessão. De repente, ia começar o ritual, o trabalho. E, de repente, queridos, o culto dos crentes começa também. Eles rumam um bumbo, mas um bumbo que naquela época, nessa igreja, a bateria diz que não pode ter, é pecado. Então arrumaram um bumbo, querido, e começaram a bater aquele bumbo, e um homem lá, um pastor lá, com um presbítero, com uma voz de taquara rachada, meu filho, começou a cantar, e eu falei, mas enquanto eles estavam lá, enquanto o culto estava lá, os demônios manifestavam aqui no terreiro. Era uma coisa tremenda. Foi a primeira sexta-feira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando foi na quinta sexta-feira, eu falei, gente, semana que vem todo mundo de preto para cá e vão começar o ritual 6 horas, que nós vamos acabar com o culto desses crentes. Que negócio é esse? E ali então, querido, foi quando, na sexta-feira seguinte, todo o terreiro, 2.500 pessoas e algumas pessoas estavam lá, reunidos naquele terreiro, e invocamos o chefão lá, o Lúcifer, e Lúcifer disse, o que é que você quer? Eu falei, olha, você está vendo essa igreja do lado? E eu quero que você saia desses copos aqui e manifestem quem estiver lá e quebra tudo, porque eu quero acabar com o culto desses crentes. E ele disse, você é mole pra gente, vamos lá. E ali os demônios saíram daqueles corpos daquela pessoa e foram em direção à igreja. E ali nós ficamos firmando, eu com a Dijá na mão, e ali o Ogã bateu no atabaque, firmando lá. Aí daqui a pouco o culto começa. E ali o povo de Deus começa a adorar o nome do Senhor, e vários hinos, e começa a cantar vários hinos, e nós firmando lá no terreiro. Daqui a pouco eles cantaram o hino, a nossa mão é poderosa, porque nela existe a luz, todos os demônios vão saindo, pelo nome de Jesus. Para que eles cantaram esse hino? Meu filho, para que eles cantaram esse hino? O filho de santo estava lá na porta do terreiro, deu um grito. Quando ele deu um grito, queridos, o terreiro todo caiu, todo mundo por terra, começou a rolar os iaôs, os médios, todo mundo por terra. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei, quem é você?
E ele disse para mim, eu sou Lúcifer. Ué, Lúcifer, você não foi lá acabar com o culto dos crentes? Ah, meu nego, nós estávamos tudo escondido lá. De repente, começaram a cantar uma coisa lá. Desceu um homem de branco, a espada na mão, e deu de espada em nós tudo. E ali, querido, eu pude crer que o Deus dos crentes tem poder para dar vitória. Aleluia! O Deus dos crentes é poderoso. Eu tenho certeza que hoje ele está entrando com a espada de fogo na tua vida e vai dar vitória à tua família e vai libertar você pelo poder do nome de Jesus. E aí, queridos, o que ocorrera? E ali, de repente, querido, foi quando então, eu falei, eu não gosto desses crentes, eu não gosto dessa igreja. E eu falei, vamos matar a nossa galinha. E continuei matando a galinha, enquanto o homem de branco ia andando. Ele ia embora, e eu continuei matando a galinha. Daqui a pouco, amados, eu estou muito bem, ele cantando a cantiga de matança. Aquele homem de branco aparece no portão dele e dá um grito. Ei, a senhora que está aí, quem? Eu, a senhora mesmo. Em nome do Senhor dos Exércitos, venha cá. E eu falo, primeiro que eu não sou senhora, sou um travesti. E segundo, que negócio é esse nome dos seus exércitos? Eles falam, não importa o que a senhora seja, o importante é que Deus mandou dizer que Ele tem um plano na tua vida, e o plano que Ele tem na sua vida será concretizado. E eu virei para ele, qual é seu nome? Meu nome é Irmão Antônio. Entra aí, Irmão Antônio. E ele entrou, abriu o portão, ele entrou, começou a clamar o sangue de Jesus. E eu olhei para ele, não precisa dizer que está cheio de sangue o chão, não, que eu vou limpar o sangue. Eu não sou porco, não, vou limpar. E eu mandei que ele entrasse, ele entrou. Eu falei, o senhor está vendo isso aqui, irmão Antônio? Eu falei, estou. Ele falou, estou sim. Isso chama-se Liaxé, terreiro do diabo. Eu sei que quando eu morrer, eu vou sentar no colo dele e reinar com ele no inferno, que eu fiz um pacto de sangue com ele. Agora vem você me dizer que esse mito de vocês tem um plano na minha vida. E o irmão Antônio disse, olha, não importa no colo de quem tu vai sentar, onde tu vai reinar quando tu morrer. O importante é que Deus te fez uma promessa e Ele não falha naquilo que Ele promete. É o que acontece com você que está aí do outro lado, vendo esse DVD. Deus fez uma promessa na tua vida, alabanda rébia. Deus fez uma promessa de prosperidade, Deus fez uma promessa que você vai vencer, e a promessa de Deus irá se concretizar na tua vida, queira o diabo ou não. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, para a glória do nome de Jesus, aleluia. E foi quando então, querido, aquele homem disse para mim, aleluia, que os planos de Deus iam ser concretizados a partir daquele dia. E aquele homem saiu daquele terreiro, nunca mais viu o irmão Antônio. E então aquele dia eu fiquei com aquela mensagem no meu coração, aquilo martelando na minha mente, mas fiz o ritual. Fizemos a festa para Exu, foi 4 dias de cerimônia, 4 dias de ritual de festa para Exu. No final dos 4 dias, voltamos para a nossa vida rotineira. O rapaz que era casado comigo veio me procurar na cama como esposa, e eu disse que estava com enjoo, e disse que estava com dor de cabeça, uma hora disse que estava com dor de coluna, e fiquei, querido, 6 meses sem colocar o pé no terreiro. Só em pensar em terreiro me dava enjoo, me dava vontade de ânsia de vômito, porque eu não queria mais estar naquela vida. Já era Deus trabalhando na minha vida, oh aleluia, Deus trabalhando, Deus movendo as águas. E ali, dentro de 6 meses, ele disse para mim, olha, você está me traindo, tem alguém na tua vida, você não quer saber de mim. E eu falei assim, olha amigo, eu não quero, a questão não é essa, a questão é que eu quero largar esta vida. Eu não quero mais essa vida para mim, essa vida de prostituição, essa vida de terreiro, eu não quero mais saber dessa vida. Aí foi quando, então vamos dar um passeio, e pegamos nosso jatinho, tínhamos um jatinho particular, pegamos nosso jatinho e vamos em direção, aí eu pensei que íamos para fora, para o exterior, e quando eu vi a Bahia de cima, quando eu vi o elevador Lacerda, eu falei, o que nós estamos fazendo aqui na Bahia? Ele disse, eu estou levando você para o terreiro da sua mãe de santo, menino do Cantuá, ela vai dar um jeito de você. E eu falei, meu amigo, eu não quero ir para o terreiro, não quero saber de macumba não, por que eu estou sempre trazendo assim? Não, estou te levando à força, ela tem que dar um jeito de você. E quando chegou lá no Cantuá, a menina jogou búzios, e disse que estava vendo comigo, era uma quizila. E quando lá no início do meu testemunho eu contei para você que me rasparam Oxóssi e Ançã, mas era filho também de Ogum Xoroquê, aquele que vira Exu meia-noite, e que eu tinha que raspar para Oxóssi e Ançã, e tinha que dar a raspagem também para Ogum Xoroquê, que eram os 3 orixás que gritavam na minha cabeça, e por isso que Ogum estava brigando, e por isso que a minha cabeça estava confusa. Aí eu virei para a menina, então o que eu preciso fazer? E ela disse, olha, você precisa fazer um novo ritual, e marcamos para o sábado seguinte. Aí o rapaz que morava comigo, era casado comigo, me levou até a Bahia e deixou o carro lá no estacionamento da Bahia para qualquer eventualidade, se precisasse de qualquer coisa, o carro era para ser utilizado. E eu falei para eles, olha, eu estou entrando nesse terreiro, eu estou indo para esse terreiro, mas uma coisa aqui no meu coração está dizendo que eu não vou voltar mais. Ele disse, não, meu amor, vai voltar sim, vai voltar para mim, para o seu marido. Eu falei, olha, estou dizendo para você que eu não vou voltar mais. E ali então, querido, foi quando, lá naquele dia, era necessário cozinhar a comida dos santos, chamado AG1.
A jejum era uma comida que de cada entidade que é manifestada no meu corpo, ela tinha que comer aquele jejum. Para mim, fazer um ritual para o Ogum Xoroquê, eu tinha que fazer o jejum da Yansan, a jejum do Oxóssi, a jejum dos Exus, a jejum dos Tranca-Rua, tinha que fazer usar jejum de todas as entidades que manifestava para poder pedir permissão para que raspasse a cabeça novamente para o tal de Ogum Xoroquê. E foi quando então comecei a cozinhar os ajeúns, 3 da tarde. Às 15 horas começamos a cozinhar os ajeúns e fiquei até mais ou menos 7 horas, né, até 7 da noite para poder cozinhar os ajeúns. Fizemos lá os rituais, né, os preparos dos ajeúns, e agora de 7 da noite até era o momento de menina do cantor invocar os orixás para poder receber os ajeúns. Cada orixá tinha que manifestar na minha cabeça para poder receber o seu prato de comida, os seus ajeúns. E ali então o menino do cantor então começou a gritar de 7 da noite até 15 para meia-noite. Nenhuma orixá riu no meu corpo. Nenhum orixá manifestou na minha cabeça. Ela dava de um lado para o outro, dizendo, olha, olhando para mim, você está concentrada? Eu falei, eu estou tão concentrado que eu estou até com dor de cabeça. Não é possível, ela virou para mim. Não é uma entidade, tem mais de 50 anos de candomblé. Nunca houve uma entidade que eu chamasse que não viesse, e ninguém quer vir na sua cabeça. O que está acontecendo? Eu falei, olha menina, eu acho que o inferno está em greve, hein? É que é isso? Bate a mão na sua boca, são infernos, não são santos. Ah, então eu acho que o céu está em greve, ninguém quer rear no meu corpo. E era então para o Búzios africano, e jogou o Búzios africano, e o Búzios africano disse que tinha um espírito de luz muito poderoso ali naquele candomblé, mas não se identificava que espírito era aquele. Ela gritava, espírito, quem é você? E nada do espírito falar. E ela coçava a cabeça, e ela virava para um lado, virava para o outro, e nada do espírito identificar. Ela pôs 7 dentes de alho roxo, chamado Ayovataim, e ela pôs 7 dentes de alho roxo, jogou no chão, e os 7 dentes de alho roxo disse que tinha um espírito de luz muito forte, mas não se identificava quem é aquele espírito que estava naquele candomblé. E ela disse para mim assim, olha Matamogi, meu nome lá era Matamogi, olha Matamogi, tu vai deitar aqui, hein? São 5 para meia-noite, quem sabe esse espírito de luz é Ogum, que quer virar Exum. Eu falei, então tá bom menino, eu vou deitar. E deitei em posição de Angola, deitei em posição de Queto, e estou muito bem em posição de Queto, e de bruço em posição de Queto, e de repente, que lá dentro meu nome, lá dentro era Matamogi, que era Medigina, ou Paulinha, ninguém sabia que meu nome é Alex. E eu estou muito bem deitado em posição de Queto. Daqui a pouco eu vi uma voz que disse, Alex, levanta daí de dentro, porque a partir de hoje, aí dentro não é mais o teu lugar. E eu levantei, assim assustado, hein? Falou comigo, menina não, falei com você não, deita, menina, eu Exu quer virar, mas a Exu me chamando pelo meu nome, e o Ogã falou comigo também, não falando com você não, deita. Ué, então, e deitei novamente, em posição de Queto, e daqui a pouco aquela voz, mas como som de muitas águas, disse, Alex, não é Exum, nem demônio de espécie nenhuma, mas eu, Senhor, que fiz os céus e a terra. Levanta, porque a partir de hoje, aí dentro não é mais o teu lugar. Oh, alabandaraba xerecantarebe. E quando eu levantei, querido, daquele candomblé, lá na Bahia, lá no Cantuá, quando eu levantei dali daquele roncol, daquele candomblé, aleluia, eu vi uma bola de fogo que flutuava de um lado para o outro, lá dentro do roncol, e dizia, e dentro dela bradava uma voz que dizia, Alex, segue-me, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E aquela bola de fogo atravessou a parede daquele roncol, atravessou a parede, porque Deus não precisa de porta para entrar, nem porta para sair, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui agora nesse estúdio, está aí com você agora. Deus está na sua casa, Deus está na China, no Japão, e Ele manda dizer para você, ali, que o Deus dos crentes tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida, e a obra que Ele tem na sua vida é irrevogável, e o poder dele, Ele é poderoso para poder continuar a obra dele na sua vida. E ali, querido, foi quando então eu comecei a procurar saída, porque lá no candomblé africano as paredes são tampadas com folha de pindoba, aqueles cocos de pindoba. Então eu falei, meu Deus, onde está a saída? Onde está a saída? É menino do Cantuá Pau de Já, e veio chacoalhando sobre a minha cabeça, dizendo que é Quizila. Eu falei, menino, não é Quizila não, é o Deus dos crentes que está me chamando, o Deus dos crentes está me chamando. E ali então eu abri os portões do Cantuá, saí para a nave do terreiro, abri os portões da nave, saí para o lado de fora, e lá no lado de fora a bola de fogo flutuando, dizendo, segue-me, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E começou a subir uma ladeira que dá acesso à cidade alta, e eu também subi atrás daquela bola de fogo, subindo aquela ladeira. No meio daquela ladeira tinha três camaradas,
E eles olharam para mim e falaram: ô menina, para onde tu vai, menina? E eu falei: me deixa que eu vou voltar naquela bola de fogo que está indo ali. E eles olharam para minha cara, olharam para frente, olharam para mim: não tem, tá maluca, tá doida, tá cheia de sangue, toda ensanguentada, descalça, fugiu do candomblé, foi? Não tem bola de fogo nenhuma ali não. Eu falei: tem sim, é o Deus dos crentes que tá me chamando, tô indo ali. Ele: não, primeiro tu vai ter que ceder nossos prazeres sexuais. Eu ceder prazer sexual, o que, rapaz? Eu vou atrás daquela bola de fogo. Quando eu ia saindo, eles botaram 3 oitão aqui em mim e disse: quero ver você sair daqui agora. Primeiro vai ter que ceder nossos prazeres sexuais. E eu fechei meu olho e falei assim: olha, se aquela bola de fogo for Deus mesmo dos crentes, ela vai me tirar dessa também. E quando eu fechei meu olho, eu vi um clarão, bum! E eu abri o olho correndo, deu um clarão, e os 3 camaradas estavam por terra, desmaiados, para a glória do Senhor dos exércitos. Porque Deus, quando faz a obra, Ele não faz pela metade, Ele faz a obra por completo. Aleluia! Glória a Deus. E ali então subi a ladeira, acompanhando a bola de fogo. E de longe eu estou ouvindo um glória a Deus, um aleluia. De longe eu estou ouvindo um sapateado. Eu falei: o que é aquilo? E eu li lá uma plaquinha chamada Assembleia de Deus. Eu falei: gente, o que é Assembleia de Deus? Será que é macumba? Eu nunca ouvi um negócio desse. O que é isso, será? Mas como a bola de fogo estava dirigindo em direção àquele lugar, e fui eu seguindo. E de repente a bola de fogo entrou, atravessou a porta daquele lugar, aquelas portas antigas de madeira, atravessou a porta, aí que o barulho continuou, o povo dando glória a Deus, um povo pulando, falando novas línguas, falando lá umas línguas estranhas. Eu falei: gente, o que é isso? Que dialeto é esse? Eu conheço Urubá, conheço Cefã, Nagô, Jejá, Jejô, mas que dialeto é esse? Eu nunca vi um dialeto, esse negócio de balá, o que é isso? Nunca vi esse dialeto não, mas a bola de fogo entrou ali, e eu bati na porta. E ali então, queridos, um homem do tamanho de um armário, de quase 2 metros de altura, e ele olhou da planta dos pés até minha cabeça e disse para mim: o que a senhora deseja? E eu falei assim: olha, moço, eu estava recolhido no candomblé e de repente uma bola de fogo apareceu para mim e mandou que eu seguisse. E ela entrou aí, eu falei: entrou nesse lugar. O que é esse lugar? Ele disse: olha, aqui é uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. E eu falei: então eu quero entrar aí, moço. A bola de fogo entrou aí e falou: olha, a senhora não pode entrar aqui, porque a vigília é só para os crentes. E eu falei: moço, o senhor não vai deixar eu entrar aí? Não, senhora, a senhora não pode entrar aí. Olha, moço, o senhor não vai deixar eu entrar aí? Não, senhora. Olha, moço, o senhor está vendo esse tamanco aqui do meu lado? Eu falei: estou. Se o senhor não deixar eu entrar, eu quebro a tua cara com esse tamanco, quebro essa igreja toda agora. E ele foi então, regaçou a manga do terno dele e disse: vamos ver. Ele queria já sair na briga comigo. Quando ele falou: vamos ver, Deus usou uma irmã lá dentro da igreja, de porta fechada, e disse: homem, tu que está aí na porta, ai de ti, se tu impedir a obra qual tenho na vida deste homem, ai de ti. E ali então, aquele monte de homem, aquele monte de armário, me deixou entrar, sentei no último banco. Lá no último banco sentado, olhei para a cara do pastor, eu falei: nossa, mas que pastor bonito, né? 30 anos, olhos azuis, olha que coisa linda. Eu acho que aquela bola de fogo não foi Deus não que me trouxe aqui não, eu acho que foi Lúcio Fé que me trouxe aqui para mim ver esse pastor e ganhar esse pastor para o terreiro. Mas eu pensando, hein? Olha como é que o diabo é, irmão, até no último momento o diabo age. E eu falei assim: mas se esse pastor me chamar para receber um negócio de oração, eu não vou receber. E quando eu acabei de pensar assim, aquele pastor olhou do púlpito: vou te chamar para receber oração sim, venha cá em nome do Senhor dos Exércitos. E eu olhei, fiquei, regalei os olhos: que macumba é essa que ele vinha em pensamento? E ele disse: aqui não é macumba não, meu filho, aqui é casa de Deus, e Deus conhece o seu pensamento. Então eu digo para você que está vendo esse DVD, que o Deus conhece o seu pensamento. A Bíblia diz que assim como os céus estão acima da terra, assim o caminho de Deus está acima dos seus caminhos, e os seus pensamentos estão acima dos pensamentos de Deus. O pensamento de Deus está acima dos seus pensamentos. Alabanda révia. Então sabe de uma coisa, que você pensa uma coisa, Deus pensa outra melhor ainda, porque Deus sabe que o pensamento que tem de vós é o pensamento de bom, pensamento de paz, para dar um fim que mereçais. Amém, querido? E eu falei com ele: não, eu em música devia pensar: que macumba é essa? Ele disse: olha, aqui não é macumba não, aqui é casa de Deus, e Deus conhece o seu pensamento. Venha cá em nome de Jesus. Eu falei: não vou. Aí algo me pegou, me jogou, e eu fui parar lá na frente. Falei: tem mironga na igreja dos crentes. Um homem que devia pensamento. Uma coisa que me empurra, tem que entender na igreja dos crentes. Mas eu pensando: mas se ele mandar dobrar o joelho, não dobra o joelho. E ali eu não dobro. E ele falou: pastor, vai dobrar o joelho sim, porque a minha Bíblia diz que todo joelho é de se dobrar. Dobra já o joelho. Eu falei: não dobro, dobra. E algo me forçou e eu caí de joelho. E ali o pastor levantou as mãos, começou a orar sobre mim. Eu apaguei, manifestei com uma legião de 12 mil legiões de demônios.
foram 12 mil legiões de demônios que quebrou a igreja, janelas, vidraças da igreja, todo dia foram quebradas pelo poder da fúria do diabo. O inferno se levantou contra a igreja. Eu acordei com uma irmã, com a mão sobre minha irmã de 80 anos, dizendo: está liberto em nome de Jesus. E ela perguntou para meu filho: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E ele tem uma obra na sua vida. Você quer aceitar ele como Senhor de tua vida? E eu levantei minhas duas mãos e aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E Jesus entrou na minha vida a partir daquele momento. E ali o pastor então fez uma oração de renúncia. Eu renunciei o passado, o pecado e o juízo. Eu renunciei todo o meu passado. E levantou ali caiu uma Paula, ali caiu um homossexual, ali caiu um travesti. E levantou um homem de Deus, um Alex Ferreira, transformado pelo poder de Deus. O pastor então chamou o barbeiro da igreja. E o barbeiro veio, o senhor, o ancião, ele veio com uma tesoura para poder aparar os cabelos e cortou. Tinha um cabelo mais ou menos abaixo das nádegas. Ele aparou o cabelo, cortou o cabelo, deixou o cabelo como homem realmente. E me deram uma roupa de homem, me deram uma calça comprida de homem e me vestiram ali naquele lugar. Eu falei: pastor, mas tem um problema. Ele falou: o que é, meu filho? Olha, o meu dinheiro, minha carteira está lá, minha carteira de dinheiro, meus documentos, estão tudo lá no terreiro. E tem a chave de um carro que o meu ex-marido deixou lá, que agora eu sou liberto, não tenho mais marido, sou macho. E ele disse para mim assim: olha, vamos lá buscar, ué. Eu te levo até em casa. Aonde tu mora? Eu moro em Vitória, eu te levo até em Vitória, vamos lá. E fomos, o pastor pôs uma Bíblia debaixo do braço e foi até em direção ao terreiro. Quando chegando no portão do terreiro do Cantuá, bati na porta. Aí veio lá o Ogã atender, e o Ogã olhou: o que vocês dois desejam? E eu virei para ele: olha, eu quero minha bolsa que está aí lá no Roncol. E ele olhou para minha cara: mas você é Paula? Eu falei: não, eu sou Alex Ferreira, transformado pelo poder de Deus. E sai da frente que eu quero a minha bolsa. Ele falou: não, ó, você pode entrar, mas ele não pode entrar não. Vou entrar, o pastor vai entrar também. E nós entramos nas forças no terreiro. Eu falei: pastor, lá dentro tem um Roncol, não vou lá no Roncol que tenho medo. Tu vai lá, tem uma escrivania, tu puxa a escrivania e lá está a chave, minha bolsa feminina e a chave do carro com documento. A bolsa feminina com batom, pó de arroz, isso deixa tudo lá. Põe o dinheiro, põe meu documento e a chave. O resto deixa tudo lá, que é tudo bagar do diabo, que eu sou nova criatura. Para você ver, querido, quando Deus transforma, transforma mesmo. Viu, amado? Aleluia, você precisa de transformação? Então entra no querer de Deus e faça a vontade do mestre. Dali fomos para casa. O pastor me levou até Vitória do Espírito Santo, de carro, da Bahia a Vitória do Espírito Santo. E quando chegou em nossa casa, lá onde nós morávamos, na Serra Dourada 1, minha mãe tinha uma mansão, eu dei uma mansão para minha mãe. E eu falei: pastor, o senhor espera aí, até eu vou lá falar com minha mãe, daqui a pouco o senhor vai almoçar conosco. E o pastor ficou esperando lá no carro. E eu fui lá, peguei a chave da casa da minha mãe e entrei pelas portas dos fundos, as portas da cozinha. Quando eu boto a mão abro, giro a maçaneta, entro, eu estou ouvindo barulho. Eu estou falando: o que é isso? Eu falei: que esse será aí? Estou ouvindo barulho. E daqui a pouco, quando eu olho assim, minha mãe sentada no toco, no caso, sentada no banquinho, fumando cachimbo, e olhou para mim: mas enfim, vó Micê foi lá onde tem aqueles homens com um livro de capa preta debaixo do braço, né, meu enfim? Lá não é tempo de vó Micê não, hein? E eu falei assim: quem é você que está aí? Eu sou Maria Conga. Falei: Maria Conga, pera um pouquinho. E ali saí e fui lá na garagem da nossa casa pegar um cabo de vassoura. Aleluia. E para o cabo de vassoura, escondi nas costas atrás, fui eu lá. E eu falei: quem está aí no corpo da minha mãe? E aquela entidade disse: Maria Conga. Pois é, Maria Conga, você vai sair da vida da minha mãe em nome de Deus ou em nome desse cabo de vassoura aqui agora? Sai agora! Aí na mesma hora minha mãe levantou: o que houve? O que houve? Mãe, a partir de hoje a senhora vai ser evangélica por força ou por violência. Então quebra a sua cara aqui agora. E quando minha mãe então tornou-se uma evangélica, aceitou Jesus, Maria Conga está correndo até agora, porque o Senhor é fiel. Aonde Deus chega, alguma coisa acontece. Amém, ouvinte? Deus chega, Ele chega para resolver a parada, porque Deus é o fiel. Aleluia, Deus é fiel. E ali então, que ele foi quando o pastor então retornou à sua casa. Eu dei o carro para ele de presente. Eu presenteei o pastor com aquele carro de cor vermelha, era o Escort do ano de cor vermelha, dei para ele de presente. E ele disse, ele deu um cheque também para custear ali o que foi quebrado na igreja, o que foi destruído na igreja, deu um cheque para a manutenção da igreja. E eu falei: pastor, bota o cheque no bolso. Ele falou: não, meu filho, bota aqui na minha malinha. Não, bota aqui no bolso. E ele botou o cheque no bolso e foi para casa. Saindo dali, há um tobogã, né? Um tobogã, se você não sabe, a rua, o asfalto faz um grande relevo e sobe, né? Então ali, para pegar a BR,
né, a BR lá de Vitória do Espírito Santo. E quando de repente o pastor desceu naquele tobogã com o carro e dobrou a sua esquerda para poder pegar a BR, o carro do pastor desgoverna, entra debaixo de um caminhão. O pastor sai cuspido do carro, é jogado no acostamento e o carro que eu dei para ele explodiu juntamente com o caminhão, matando o motorista, a mulher do motorista que estava dirigindo o caminhão. E ele não teve nenhum arranhão, e a Bíblia Sagrada não queimou, nem saiu faísca, nem saiu fumaça, nem escangalhou a Bíblia Sagrada, nem danificou, porque Deus estava no controle. E eu entendi que aquele carro era do diabo, o diabo que tinha me dado. Então o diabo me deu, o diabo levou o carro. E o pastor ficou sem um arranhão para a glória do Senhor dos Exércitos. Passando um mês depois, amado, um mês depois, eu já estava congregando numa igreja, a Assembleia de Deus lá em Vitória do Espírito Santo, e de repente levantou-se uma irmã do círculo de oração, minha irmã Maria do círculo de oração, e colocou a mão sobre mim e disse: olha, homem, vai tu passar pelo vale da morte, mas eu, Senhor, vou honrar a tua fé. E eu falei assim: eu, em vale da morte? E saí falando da irmã. Olha, querido, quando Deus fala, não saia falando do profeta, por favor. E saí murmurando da irmã, dizendo que a irmã estava caduca, a irmã estava caducando, e saí eu falando da irmã. E ali então, querido, cheguei em casa chorando, triste, e falou: mãe, uma irmã disse que eu passava pelo vale da morte, mãe, que negócio é esse? E eu cheio de dinheiro ainda. E eu, olha, tô aqui, ó, cheio de dinheiro, bolso cheio, e que vale da morte nada, Passou mais um mês dessa profecia. Eu estava fazendo feira na Vila Rubi, lá em Vitória do Espírito Santo, eu e o motorista do meu carro, e de repente, querido, eu vi uma zonzeira e daqui a pouco caí no chão e comecei a me bater no chão igual fosse epilepsia. O meu motorista me parou imediatamente e me levou para a Santa Casa. Lá na Santa Casa fizeram uma série de exames, o meu problema foi diagnosticado. O médico me chamou e disse: olha, meu filho, eu tenho uma notícia muito triste a te dizer. Como seus parentes não chegaram ainda, eu vou te dar essa notícia de primeira mão. Eu falei: que é, doutor? Infelizmente você está com HIV positivo. Eu falei: HIV? É, meu filho, você está aidético. E a AIDS alcançou o seu cérebro. E eu falei: não, doutor, não é possível, que é isso? Eu sou crente, eu sou lavado e remido, que negócio é esse? Ah, você é crente? Isso só um milagre. Eu duvido que esse Deus de vocês pode fazer. Tchau. E ali então, querido, foi quando foi diagnosticado que eu estava com HIV. Cheguei em casa, disse para minha mãe: mãe, infelizmente o seu filho está com AIDS, está aidético. Minha mãe começou a chorar e dali me abraçou e disse: conte comigo, meu filho, para o que der e vier. Dali, meus irmãos, eu comecei a piorar. Depois de mais um mês, o meu estado clínico começou a piorar. Rins, baço, intestino, pulmão, entrou em estado de putrificação. Eu fiquei 2 anos internado na UTI da Santa Casa da Misericórdia de Vitória do Espírito Santo. Eu tinha traqueostomia, colostomia, aqui era aberto aqui. Eu usava a sonda meningocócica pelo nariz, eu usava a sonda, a traqueia aberta para respirar, para poder, o pulmão não estava mais respondendo. Estou em estado de putrificação, fiquei podre, oco por dentro. Eu pedi riqueza, perdi tudo que eu adquiri no Candomblé, eu perdi, tinha casas, mansões, foram vendendo tudo. Viajei várias vezes para os Estados Unidos para tomar o coquetel, mas nada adiantou. Realmente estava com a vida totalmente destruída, estava à beira da morte. Eu pesei 14 quilos, fiquei 14 quilos em cima de uma cama, só osso em cima da cama, pele e osso, não tinha mais nada. Se encostasse um pano de algodão em mim, a minha pele saía toda no pano de algodão. Era uma coisa terrível. Limpava a minha enfermaria onde eu dormia, no quarto, com criolina. Era mantido pelo poder de aparelho durante 2 anos, pelo poder do aparelho. Quando completou-se 2 anos, a minha mãe, o médico chamou minha mãe às pressas. E minha mãe veio até o hospital. E chegou lá, o médico disse: olha, dona Nilza, está acontecendo uma coisa inédita com o seu filho. E minha mãe falou: o que é, doutor? Diga agora. O seu filho, Alex Ferreira de Souza, teve morte encefálica. Morte encéfalo, quer dizer, morte cerebral. E quem tem morte cerebral, dona Nilza, não tem mais jeito, já morreu. O cérebro que coordena todo o corpo. E minha mãe, e aí, o que está acontecendo? Tem 3 dias que Alex está morto cerebral. Clinicamente, seu filho morreu, tem 3 dias. E aí? Mas o coração dele continua batendo. O coração dele continua bombeando sangue para o cérebro. O coração dele continua vivo, não quer parar. O seu filho usa marca-passo? Minha mãe, não usa não. O coração não quer parar e não podemos fazer nada enquanto o coração não parar.
E aí minha mãe falou, isso é um milagre. E ele falou, inexplicavelmente é um milagre. E minha mãe começou a rir e falou, pois é, meu filho é crente, nós somos crentes. Há um milagre de Deus sobre a vida do meu filho. E então o médico disse para minha mãe, então, pois é, dona Nilza, hoje, então o milagre da senhora falhou. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, o seu filho vai vir a óbito. Não tem mais jeito. Leva o seu defunto para casa, porque não tem mais jeito. E ali então, minha mãe, então, me botaram dentro de uma ambulância UTI móvel e me levaram para casa, juntamente com vários aparelhos, para não dizer que ocasionou eutanásia. E me levaram para casa, formaram uma UTI na minha casa, e minha mãe passou na funerária, comprou um caixão, e deixou já a minha urna, um caixão, compraram um caixão, e levou também para casa para esperar a minha morte. Eu ia morrer naquele dia de sábado, às 18 horas e 30 minutos daquele dia. E foi quando então toda a minha família, quando meu corpo chegou em minha casa, eu tinha uma tia que é 50 anos de candomblé, disse para minha mãe assim, Nilson, pega esse menino, leva pro terreiro, e Yansan dá um jeito nele, ele é de Yansan cura ele. Minha mãe disse, não senhor, meu filho vai morrer nos pés do Senhor, ele vai para a igreja, ele vai morrer para o céu. Se ele morrer hoje, ele vai para a glória, não para o terreiro, não para o inferno. E ele então, quando deu 6h30, e a minha família toda reunida ali esperando, deu 7h30 nada, quando deu 8h30 nada, quando deu 9 horas nada, quando deu 10 horas e 15 minutos, a minha família saíram do quarto e só ficou minha mãe debruçada em minha cama. E ali foi quando eu abri meu olho, olhei de um lado para o outro para ver onde eu estava. E olhei e vi telha brasilite, e olhei e vi uma cama feia. Eu falei, mas o que é isso? Onde eu estou? E eu falei assim, eu olhei assim para ver quem estava ali debruçado, eu não conheci que era minha mãe. E eu não podia falar, minha voz não saía. Foi quando eu mexi com os dedos do pé, a minha mãe olhou para mim assim e falou, Alex, meu filho, você está vivo? E eu não podia falar, e ela foi e botou um esparadrapo, e eu disse para ela assim, eu acho que Deus está me dando uma última oportunidade para me ver a senhora, porque Deus sabe o quanto eu te amo, mamãe. E ali foi quando ela virou para mim, eu falei para ela, mãe, mas tem uma coisa, eu queria que a senhora te desse o último desejo. E ela falou, o que é, meu filho, o que é? Fala. A senhora se lembra daquela irmã que profetizou para mim na igreja? E ela, irmã Maria, mora em Vila Velha. Então eu quero que a senhora me leve na casa dela, mãe. É o último desejo que eu te peço. Meu filho, aí minha mãe põe um espelho, mais ou menos grande, e me mostrou assim pelo espelho, e eu estava em carne viva. Eu estava nu em cima da cama, em carne viva, com vários tubos sobre todo o meu corpo, e ela pegou um pano, e colocou o pano sobre mim e puxou, a minha pele saiu toda no pano, e ela falou, tá vendo porque eu não posso te tirar da cama? E eu falei, mãe, é o último pedido que eu te peço, em nome de Jesus, me leva na casa da irmã Maria, eu quero ir lá. E então, querida, ela chamou meu padrasto então falou, então vamos levar. Me pegaram de um lado da outro do colchão, no lado da outro lençol, me botaram num colchão de água e me levaram de Kombi até lá, juntamente com todos os aparelhos, botaram tudo dentro de uma Kombi e me levaram lá em Vila Velha. E quando chegou na casa da irmã Maria em Vila Velha, meu padrasto saiu da Kombi para poder bater palma para chamar ela, e de repente ela abriu a janela da sala dela e disse, olha, não precisa nem chamar, eu estava aqui orando e Deus me revelou que ia trazer o filho dele para ser curado aqui. Aleluia. E ali então, querido, foi quando me colocaram no meio da sala daquela mulher. Aquela mulher não tinha um terno como temos, não tinha um anel de grau como temos, não tinha um curso, não era formada em letras como muitas vezes temos. Aquela mulher era humilde, analfabeta, e de repente Deus usou aquela mulher e disse, olha, hoje eu, teu Senhor, concretizo a tua vitória, aleluia. E ali então, querido, saí dali daquela casa contente, rindo, e cheguei em casa, querido, me colocaram novamente na cama, a dor piorou. Ao invés de melhorar, a dor começou a acelerar o coração, começou a acelerar, uma dor de cabeça muito forte mesmo, uma coisa terrível. Comecei a colocar sangue pela boca, e eu falei, mãe, sai agora do quarto, que a minha vitória é partir para o Senhor, eu vou para a glória. Minha mãe, não, meu filho, não, fica até o último minuto, mãe, é o último desejo que eu te peço, sai do quarto agora. E minha mãe saiu chorando do quarto, eu falei, meu Deus, acaba com esse sofrimento, e fechei meu olho, e de repente, amados, quando eu de olho fechado comecei a sentir uma ventania, começou a ventar, mas começou a ventar dentro do quarto. Eu falei, gente, será que deixaram a janela aberta? Porque lá onde eu morava venta muito. E eu falei, deixaram a janela aberta, que negócio é esse? Quando eu abri o olho, eu fechei correndo. Aí abri de novo, tinha 3 querubins que voavam de um lado para o outro dentro do quarto.
E eu falei, quem são vocês? E o do meio me respondeu, eu sou médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Deus de Israel. E eu falei, se tu é médico, tem poder para curar. Ele disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. E ele disse, está concretizado a tua vitória. E passou a mão sobre todo o meu corpo. Eu apaguei, dormi naquele momento, adormeci naquele momento. E ali, queridos, quando eu acordei, geralmente quando eu acordo, eu fico um bom tempo de olho fechado antes de abrir meus olhos, fico observando o que está acontecendo ao meu redor. E eu de olho fechado estava observando. E eu botei a mão sobre mim, me examinando, falei, estou tudo seco, estou sem dor nenhuma. Aqui do meu lado, aqui, querido, do meu lado direito, tirava uma caneca de pus, tirava um pus, uma bacia de pus aqui do meu lado. Era as caras de decúbito, de tanto ficar numa posição, uma posição deitado, formou ferida no meu corpo, aquelas feridas cratera no meu corpo. E eu falei assim, estou tudo seco, não tem nada aqui, está tudo seco. Eu usava uma calça descartável especial, eu botei a mão, estava tudo seco. Eu falei, então, eu estou seco, não estou sentindo dor. Eu morri. E quando eu abri meu olho, não, eu estava dentro do quarto. E eu falei, olha, engraçado, eu estou dentro do quarto, eu não estou vivo. Interessante uma coisa dessa, mas eu estou com muita sede. E daí eu olhei, senti um sininho do lado da minha cabeceira da cama. Quando eu botei a mão no sininho, o sininho rolou para debaixo da cama sem fazer nenhum trem, nenhum barulho. E eu falei assim, agora eu vou morrer de AIDS, não, morrer de sede. Como é que eu vou fazer para chamar minha mãe? Minha voz não sai, como é que eu vou fazer? E ali, para a glória do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eu me coloquei de pé e fui andando até a cozinha para beber um copo com água, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Fui andando, e quando eu ia andando muito bem, escorando nas paredes, aquele monte de osso andando, quem passa, sai do quarto, passa pelo corredor, quem está na sala dá para ver quem está passando pelo corredor. Quando de repente a minha tia de 50 anos de candomblé, quando me viu passando, ela deu um grito e disse, ei, eu aceito o Deus dos crentes, eu aceito o Deus dos crentes, e levantou a mão dizendo que aceitava Jesus como o Senhor dos Exércitos. E quando ela chegou numa distância mais ou menos de meio metro de mim, Deus batizou ela com fogo na hora, e ela começou a falar em mistério com o Senhor dos Exércitos, aleluia. Deus a batizou, e hoje sabe onde ela está? Essa tia minha está na África do Sul pregando a palavra do Senhor, sendo missionária na África do Sul e usando pelo poder de Deus. E minha mãe gritou da cozinha, gente, fica quieto, gente. Tá vendo que o menino tá dormindo? Que negócio é esse? Que barulheira é essa? E quando eu cheguei na cozinha, minha mãe me olhou e deixou o bule de café cair no chão, e nós dois nos abraçamos ali, e eu fui batizado com o Espírito Santo na hora, porque o Deus dos crentes tem poder, aleluia. E ela então, no meio daquilo tudo ali, Deus usando a minha mãe ali, nós falando em mistério, quando olho para minha mãe olha para mim, fica branca igual a vela. Meu filho, cadê o tubo da traqueostomia? Está aqui. Quando eu botei a mão não tinha nada. Cadê a colostomia? Está aqui, não tinha nada. Foi arrancado, o anjo arrancou, tudo cirurgicamente, ralabanda révia. Eu contei o que aconteceu comigo. Minha mãe disse, então você foi curado, então o que tem para comer? Eu falei, meu filho, tem uma sopinha aqui. Eu falei, não tem feijão? Não, tem, meu filho, você não pode comer feijão, então faz um prato aí. E preparou um prato de tutu, feijão com farinha, estralou 2 ovos dentro e comia aquilo ali. O organismo segurou. E comi 2 pratos de feijão com farinha, o organismo segurou para a glória do Senhor dos Exércitos. Uma semana depois, de 14 quilos, eu estava com 25 quilos, para a glória do Senhor, mas ainda não fazia necessidade fisiológica pelo lugar normal. Estava com fecaloma. Fecaloma é uma enfermidade que dá quando a pessoa não evacua. Então me deu um fecaloma, estava com a bexiga cheia, estava tudo dolorido, não aguentava mais. E minha mãe pedindo oração, gente, ore pelo meu filho. Eu estou ouvindo ela falando com a vizinha, ore, porque não consegue fazer necessidade pelo lugar normal. Daqui a pouco, querido, para a glória do Senhor, Deus liberou meu organismo. Eu fiz necessidade fisiológico pelo lugar normal, saiu gritando dentro de casa, nuzinho gritando, mãe, fiz pelo lugar normal. E aí quando a vizinha ouviu isso, deu uma gargalhada e Deus batizou com o Espírito Santo. Deus fez um reboliço naquela vizinhança para a glória do Senhor dos Exércitos. Eu fui, aí depois de 15 dias, eu fiz questão de ir para o hospital, fazer um novo exame, e fiz questão de subir a ladeira do hospital andando. Eu desci do táxi e fui andando, subindo a ladeira andando para a glória do Senhor dos Exércitos. E ali, quando a recepcionista, Dona Elizabeth, me viu, ela falou, Alex, é você mesmo, credo em cruz? Eu falei, sou eu mesmo, Dona Elizabeth. O doutor lá não disse que eu ia morrer? Está aqui, ó, Jesus passou na minha vida e me deu vida com abundância, aleluia. Jesus é o que faz isso, amado, Ele dá vida e vida com abundância.
mudança. Ele transforma você, Ele te livra da morte, porque Jesus é fiel. E ali então eu orei para aquela mulher, ela aceitou Jesus naquela hora, Dona Elizabeth. Quando eu acabei de orar por ela, o doutor ia saindo da enfermaria, ele olhou para minha cara: Alex Ferreira, é você mesmo? Credo em cruz. Doutor, só disse só milagre poderia me curar? O Deus de milagre existe, o Deus de milagre tem poder, e Ele tem poder para transformar a tua vida. Ele falou: peraí. E parou e tirou 2 seringas de sangue. Tirou, quando ele puxou a primeira seringa, ele falou: mas seu sangue tá vermelho, né, doutor? Meu sangue tá vermelho, sabe por quê? Porque aqui na minha veia corre o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado. Aleluia! Não há poder além do sangue de Jesus. E depois vai: tem uma parada, isso aí depois você piora de novo. Aí foi embora. Ele foi lá ver o resultado do exame. Depois de aproximadamente 2 horas, eu cansei de ficar esperando ele sentado e fui andando para dentro do hospital. Quando ele me viu de longe, estava ele com uma junta de 100 médicos, vários acadêmicos, e ele me viu de longe: Alex, ei! Eu falei: o que houve? Você está gritando no hospital? Deixa para lá, Alex. Está aqui esse exame que eu fiz no passado, dizendo que você estava com HIV, e esses 2 exames aqui, dizendo que você não está mais com HIV. Eu aceito o Deus dos crentes também, eu aceito esse Deus como Senhor da minha vida. E veio ele gritando, dizendo que aceitava Jesus como Senhor, e eu ganhei uma junta de 100 médicos para Jesus, mais acadêmico, enfermeira, ganhei todo mundo para Jesus ali, porque o Deus dos crentes me curou do HIV. Tá vendo que vida, que testemunho legal? O Deus dos crentes restaurou minha saúde, restaurou minha vida. Hoje nós somos casados, tenho uma filha linda, maravilhosa, chamada por nome de Ingrid. Minha esposa chama-se Raquel. Temos um casamento abençoado por Deus, vivemos debaixo da graça de Deus. AIDS e homossexualismo nunca mais. Jesus transforma o homossexualismo. Querido, agora nesse momento estamos chegando ao final do nosso DVD. E queria, antes de chegar ao final do meu DVD, eu queria dar um recado para você, eu queria dar uma mensagem para você. Eu vou orar por você agora. Eu convido a você agora a dobrar seu joelho agora, diante do seu receptor agora, desse aparelho de TV que você está vendo. Dobra o seu joelho agora, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, pelo seu casamento, pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos, filhas, para que Deus possa, aleluia, passar com poder, e limpar e repreender, arrancar toda a obra do diabo, inimigo de tuas almas, que tem se levantado contra você. Que Deus possa arrancar o diabo da tua vida e dar vitória sobre a tua família. Então dobra o teu joelho agora, eu vou orar por você no nome de Jesus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu não tenho palavras, Senhor, para agradecer, Senhor amado, por tudo que o Senhor fez na minha vida. E agora nesse momento, Senhor amado, nessa reta final desse DVD, eu quero ministrar agora, Senhor amado, que o Senhor envia um dos teus anjos, de milhares e milhares e milhares de anjos que tu tem, Alabanda Rébia, envia um dos teus anjos agora, aleluia, Miguel, anjo de guerra, arcanjo de guerra, sobre a casa deste homem e desta mulher, sobre a casa dessa criança, desse jovem que está vendo esse DVD agora, e que tu possa agora repreender agora, Senhor, todo o plano maquiavélico das trevas, plano de destruição, plano, Senhor amado, que foi mandado para destruir esta família. Eu ordeno agora em nome de Jesus, Alabanda Rébia, que o anjo do Senhor agora vasculhe essa casa agora, que esse espírito de Maria Padilha, que esse espírito de Obaluaê, espírito de Zé Pilintra, que essa entidade maligna saia agora do casamento, saia agora espírito de separação. Nós nos levantamos contra a separação. Sai agora espírito de enfermidade, todo tipo de enfermidade que vier sobre essa vida agora, caia por terra agora, é ordem de Deus, perde a força agora, e essa vida seja abençoada agora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo agora a você que está com câncer agora, seja curado agora. Demônio do câncer, Zé Pilintra, sai agora. Exu do câncer, sai agora. Exu caveira, vai saindo demônio de separação. Você que está agora enfermo agora, sai agora todo tipo de enfermidade, e você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, querido, pelo tempo que você passou vendo esse CD, esse DVD. Recomende a sua parentela, recomende seu vizinho. Você quer me convidar para poder pregar na tua igreja? Então anote aí, querido, meu telefone é 12-3952 6415 ou 81-24-6390. Sou o pastor Alex Ferreira, sou da cidade do Rio de Janeiro, mas no momento estamos aqui em São Paulo, pregando a palavra do Senhor dos Exércitos. Que Jeová Jireh te abençoe. O meu e-mail é ferreira@live.com.
acesse lá o meu Orkut, Pastor Alex Ferreira, e eu terei o maior prazer em poder responder a sua carta, em responder o seu convite, e que Deus te abençoe e te guarde, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos, que você possa dizer amém.